O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos, e todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tomemos assento. Nós acabamos de ouvir o Santo Evangelho, que já é muito bem conhecido de nós católicos. Fala da multiplicação dos pães, um dos grandes milagres de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus multiplica os pães e se manifesta ao povo como o profeta de Deus, o Filho de Deus. Este grande milagre não é um piquenique, onde cada um levou um pouquinho e houve partida. A multiplicação dos pães, Jesus alimentou 5.000 homens, tirando as mulheres e as crianças, com 5 pães e 2 peixes. O 5, sinal das suas chagas de amor, e os 2 peixes, sinal da sua divindade e da sua humanidade. É Deus que faz, é Deus que multiplica. Portanto, aqui não há uma realidade de partilha humana, porque se todos estavam famintos, como que alguém levava um pouquinho, então não haveria fome, não haveria piquenique, não haveria partilha, mas haveria sim milagre, graça de Deus que sustenta os homens na sua dimensão humana.
Se nós não cremos nos milagres e se nós achamos que essas realidades não existem, é preciso então nós pedirmos a Deus o dom da fé. Nós estamos hoje celebrando a solenidade da Epifania do Senhor. Celebramos no domingo passado, mas no dia 6 de janeiro é o dia primordial para celebrarmos a Epifania, a manifestação. É o dia em que se desmonta as árvores de Natal e também os presentes. O Evangelho que nós acabamos de ouvir relata, como eu disse, o milagre da multiplicação dos pães. Irmãos católicos, Deus conhece a nossa fome. E a nossa fome primordial é a fome de Deus. Nós achamos que a nossa fome é a fome do pão que sustenta o corpo. Não é essa fome. Essa Deus Ele vai garantir para nós na sua infinita bondade, infinita misericórdia, na sua providência magnífica para com os homens. De alguma forma Deus vai providenciar, mas Jesus vem mostrar para nós que é Ele que mata a fome do homem. É Deus que sacia a fome de salvação e de eternidade do gênero humano. Portanto, se nós não nos alimentarmos de Deus, seremos homens e mulheres sempre famintos, buscando migalhas por aí, aonde nunca, jamais, never seremos saciados. Deus, que conhece a nossa fome de eternidade, alimentou o seu povo no deserto, na saída do Egito, com o maná, com as codornizes, por mais de 40 anos, testando o seu povo na fé, testando o seu povo na fidelidade. E no Evangelho de hoje, Deus dá a de comer aqui ao povo faminto na montanha que buscava a salvação em Cristo. E nós sabemos que a fome de Deus não é apenas a prefiguração que vem pela Eucaristia, do povo do deserto aqui, depois na ceia com os apóstolos, e a Eucaristia, que é o alimento da igreja. A igreja faz a Eucaristia e a Eucaristia faz a igreja. Por isso, meus irmãos, não existe igreja católica, apostólica, romana sem a Eucaristia, sem o sacrifício, sem o sacerdócio, sem a cruz, sem o Calvário, sem o pão da vida. Esqueçam essas coisas aí fora. Não existe. Só há um pão da vida, nosso Senhor Jesus Cristo, corpo, sangue, alma e divindade, dado por nós no Calvário, na cruz e depois no altar. Este é o nosso alimento. E nós temos fome de Eucaristia. Quem acha que está morrendo de fome das coisas que alimentam o corpinho, almoço, café, jantar, claro que isso é necessário enquanto caminhamos neste mundo, mas acha que as coisas materiais da vida passageira é mais importante do que o pão da palavra, o pão da doutrina, o pão da Eucaristia, está redondamente enganado. Esse pão não nos sustenta para a vida eterna. Quando morrermos, tudo será. Então paremos de nos enganar, caminhando nesse mundo, enganados, achando que as coisas do mundo e dos homens são mais importantes que as coisas de Deus. É preciso buscar o pão de cada dia, sim, com trabalho,
com o esforço, no sustento da carne, da vida humana, mas nós não teremos paz verdadeira e não seremos saciados verdadeiramente se nós não buscarmos o pão da Eucaristia, que é corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, porque esta vida passa e é preciso se alimentar a nós, pecadores, que nos ingerimos tudo com que nos oferece nesta vida, o que vem nos saciar a nossa ansiedade por causa da falta de Deus. Prestemos atenção na vida dos mártires e na vida dos santos. Eles não precisavam de mais nada. Ter a Santa Missa, o santo sacrifício do Calvário e comungar do corpo e sangue de Deus, não precisa de mais nada, bastava morrer. Quem tem Cristo tem tudo, quem não tem Cristo não possui nada. E por que as nossas igrejas continuam tão vazias? Porque ainda o católico que se diz católico de BGE de 50% e 8% vai à missa aos domingos, porque se faltar à missa aos domingos é pecado mortal, ainda não descobriu o pão, o alimento da vida eterna que perdura para a eternidade, que nos dá segurança para o dia do julgamento, que nos dá fortaleza no dia do Senhor. Nós não cremos, na verdade, nós perdemos a fé. Quando nós sabemos que Jesus está vivo no sacrário, nós dizemos que acreditamos, mas nós não temos fé. Se temos fé, não cremos. É por isso que a nossa vida não muda. Deus continua o mesmo, o ano entrou novo, mas nós continuamos velhos, caminhando nos pecados, na mentalidade antiga, sem experiência com o ressuscitado e sem provar os milagres e a graça de Jesus na nossa vida. Aí nós vamos à missa quando a gente quer, quando a gente acha que deve ir, quando a gente está bem. Isto é fatal para a nossa vida católica, que nos dizemos católicos, mas na verdade, muitas vezes de católicos não temos nada. Só se tem vida verdadeira e verdadeira vida por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira leitura. A vida verdadeira está com Cristo, vivo e ressuscitado no sacrário, no altar, no nosso coração, na palavra, nos sacramentos, na vida virtuosa, na castidade, na santidade. E aqui eu digo, ser católico não é para qualquer um. E ser católico é muito difícil. Quer ser católico? Então, carrega a tua cruz. E carregar a cruz significa amar o nosso Senhor Jesus Cristo, entregar a vida por Ele e viver de acordo com o ensina a Santa Igreja de Deus. É aqui que nós temos o alimento verdadeiro, a Eucaristia, o corpo e sangue de nosso Senhor. Na travessia desta vida, precisamos do pão de Deus. E quem achar que não pense, que não necessita de Deus e da Eucaristia, está enganado. A vida é um deserto, a vida é uma luta, a vida é trevas. Ali vida também é alegrias com Deus. E Deus quer a nossa fé. E a fé só é adquirida pela comida e pela bebida verdadeira, o corpo e o sangue de Cristo. Esta é a comida tua e minha, e esta é a bebida tua e minha. Verdadeira comida, Jesus disse no Evangelho de São João. Verdadeira comida é o meu corpo. Verdadeira bebida é o meu sangue. Quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem a vida eterna. O que isso quer dizer? Não se salvará. Se tem vida eterna fora de nosso Senhor Jesus
nós não conhecemos, nós não nos interessamos. É o mundo que nos causa interesse. Mas o caminho para a eternidade, nós não temos interesse. É preciso comungar o pão da vida eterna. O alimento de Deus não é para essa vida. E quantos católicos não comungam mais a Eucaristia? Quantos católicos não confessam mais os seus pecados? Quantos católicos abandonaram a Deus e abandonaram a Santa Igreja, achando que vão se salvar? Para nós é muito complicado conhecer a verdade e não viver a verdade. Era melhor nós não conhecermos. É melhor nós não conhecermos. Portanto, um ignorante que está lá fora poderá ser salvo. E muitos que se dizem conhecer e não vivem, e fizeram primeiro a Eucaristia, receberam a Crisma, se casaram, se batizaram, nunca mais pisou na igreja. É verdade ou não? E diz assim: eu amo a Deus, mas está lá fora, no mundão e na farra. E se a morte chega? Deus é amor, é o que a gente ouve todos os dias. Deus é amor sem compromisso. Deus é amor sem caminho sério, sem fidelidade aos mandamentos e à lei de Deus. Enquanto muitos católicos de dentro se revoltam achando que os mandamentos de Deus é tão pesado, os que estão lá fora se gozam à vontade com os mandamentos e a lei dos homens. E fazem o que querem, apontam o que querem com a falsa ideia de amor e liberdade. Corpo, sangue, alma e divindade. Para o católico, esse é o nosso alimento. É por isso que o alimento de Deus não é para essa vida. Nos sustenta nessa vida, mas se formos fiéis e não podermos morrer em estado de pecado mortal, nos garantirá uma eternidade feliz. Por isso, não podemos comer este pão em estado de pecado mortal. Porque quem está em estado de pecado mortal, a vida da alma está morta. E somente a confissão e a renúncia dos pecados através do sacerdote do confessionário restaura a vida da graça. E aí nós podemos receber o pão da vida. Nossa maior preocupação deve ser a nossa vida com Cristo, a nossa comunhão, estar com Jesus. Quem não come e não bebe, não tem a vida eterna. Isso saiu da própria boca de Jesus, de Deus. Mas a gente coloca alguns pontos na cabeça: não foi a comunidade que inventou. Ano novo, vamos continuar nossas vidas em casa, como terminou o ano passado? Há muitos fiéis católicos que preferem trabalhar, se esforçar, suar, se desgastar pelo pão do corpo que vai para a fossa e continuam vivendo em pecado, achando que só porque vão à igreja se salvarão. O que Jesus disse? Trabalhai pelo pão que não perece. Trabalhai pelo pão da vida, a palavra, a Eucaristia. Trabalhai pelo pão dos sacramentos. Trabalhai pelo pão da vida virtuosa. Trabalhai pelo pão da santa doutrina. Quem está pautado na verdade, o mundo pode viver todas as mentiras e hipocrisias possíveis. Quem está com a verdade tem a paz na alma e no coração. Tomemos cuidado. Hoje nós estamos celebrando uma missa de sétimo dia.
Não é só em igreja de sétimo dia, de batismo, de primeira Eucaristia, sendo padrinho ou madrinha disso, aquilo, que vamos nos salvar. Tomemos cuidado. É preciso voltar para Jesus, para a igreja. É preciso novamente nós, todos os domingos, vida sacramental. Ou que pão nós estamos comendo? Porque lá fora só estamos ingerindo narquias, coisas podres, fétidas. O venerável Fulton Sheen dizia assim: a tragédia da humanidade hoje é o homem que se esqueceu que tem uma alma para salvar. Esqueceu, meu irmão, que tem a sua alma para que você própria possa se salvar pela graça dos sacramentos, pelo amor de Jesus e pelo pão da vida. Nós temos uma alma para salvar. A minha, salva-te a tua. Pão da vida. E que quem não é católico e participa de outras coisas por aí, não pode comungar desse pão da vida se não entrar na igreja, se converter à vida católica e seguir nosso Senhor Jesus. Esse é o pão verdadeiro. Esse é o pão da vida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Então, quem não come, não tem. Jesus revelou isso para a sua santa igreja, para os seus apóstolos, para os seus santos, os seus mártires, os seus doutores. E essa verdade perdura por 2000 anos e vai até o fim do mundo. E este pão eucarístico se converterá no último dia na vinda gloriosa do corpo de Deus, para julgar os vivos e os mortos, e quem nele perseverar tem a vida eterna. Então vamos rezar pelo nosso irmão falecido de sétimo dia, rezar pela alma dele, rezar pelos nossos, e vamos voltar para a igreja enquanto é tempo, porque Jesus está esperando por nós. Senhor, temos sede. Aí o soldado foi lá e deu vinagre na boca de Jesus. Não é essa sede que Jesus tem. A sede de Jesus é a sede das nossas almas, que não comungam bem, que comungam em pecado mortal e que estão fora do caminho da sua salvação que Ele veio trazer do Pai. Esta é a sede de Cristo, que tem sede das nossas almas, e a humanidade nem aí com o seu Salvador. Mas muito preocupada e perdendo tempo com aquilo que não vai nos salvar. Voltemos, meus irmãos. E não podemos comungar em estado de pecado mortal para não incorrer em condenação. E tomemos cuidado com as nossas posturas na igreja. Os que estiverem mal vestidos não podem receber a Eucaristia. E que se estiver também, aqui a gente tem que falar, mascando o chiclete, não está penitente para receber nosso Senhor. Nós não recebemos bolachinha, nós recebemos o Deus da vida, que vai te salvar e a mim também. E se Ele nos salva, é preciso que nós sejamos categóricos na nossa fé, no nosso crer, na nossa postura e no nosso testemunho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio que